Boa noite, terça-feira, dia 15 de abril de 2014, mais um TV Com Debate. Programa que vai ao ar diariamente das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação às 2h30 da manhã. Hoje eu tenho a grata satisfação de contar com a presença do editor-chefe do Jornal da Aula, Marcos Santana. Boa noite, Marcos Santana, é um prazer ter você aqui no TV Com Debate, nessa terça-feira chuvosa aqui na Baixada Santista. Boa noite, é sempre um prazer, um privilégio participar do programa, que é um programa formador de opinião, é um cenário ideal para se debater os temas que afetam diretamente a vida do cidadão santista e também dos moradores das demais cidades da região metropolitana. É um programa que eu gosto de acompanhar sempre que eu posso, que reúne sempre as personalidades importantes da nossa região, pessoas qualificadas para oferecer informações privilegiadas aos nossos telespectadores. E uma grande admiração por você também, Filete, que você consegue mediar os debates com serenidade, com bom humor, e você está de parabéns pelo programa. Muito obrigado aqui para também estender ao Conde, ao Manuel, ao Augusto, Capô de Casa, a Maíra, a Gisele, ao Realia, ao Vitor, né, toda a equipe aqui da TV Com que também ajuda no programa, e os gestores também. O Nelson Rodrigues não chegou até agora. Mostra aí o banquinho. O Nelson não veio até agora porque tá chovendo e o Nelson não aprendeu com o Ayrton Senna a dirigir, porque ele diz que no Brasil só o nosso saudoso Ayrton Senna, que faz 20 anos que faleceu, infelizmente, que sabia dirigir na chuva, porque choveu aqui em Santos é difícil. Eu saí da minha clínica hoje 6h09 e consegui sair, cheguei aqui na TV Com 5:07 para fazer o programa, dando risada aqui com vocês, com o amigo Marcos, e o Nelson Santana com o seu BMW novo tal, entendeu? O nosso Sansão aqui da TV Com, Sansão aqui da TV Com, o homem dos cabelos mais bonitos de Santos, não chegou até agora, Nelson, tá preso na Afonso Pena, entendeu? Não adianta ter BMW, meu amigo, hoje em dia é só o tio Armênio, um abraço para o Armênio, que tem helicóptero. Sem helicóptero não chega aqui nos estúdios da TV Com de carro não, choveu, dá um probleminha. Eu acho que o Nelson, como bom ambientalista, ele deveria adotar, né? as práticas ecologicamente corretas e saudáveis e poderia ter vindo de bicicleta. Certamente chegaria no horário, né? Vindo de bicicleta com guarda-chuva, uma capa, certamente ele chegaria no horário. O meu amigo Gessé é presidente da skate, ciclismo e patinho. Eu falei, Gessé, você é presidente, foi presidente do motoclube, São Vicente, aí depois ele foi de bicicleta. Então eu falei, tu sabe andar de patinho? Não, de skate sabe, de bicicleta. De bicicleta eu sei, filho, mas só anda de táxi. Ele só anda de táxi. Eu falei, pô, Gessé, tu tinha que andar de bicicleta. Uma bicicleta bacana, um abraço pro meu amigo Gessé, que é um incentivador de esporte aí, tá toda hora no Jornal da Aula lá. Aliás, eu gostaria de aproveitar para cumprimentar o Gessé, que o resultado dessa ampla luta dele em defesa dos ciclistas, das pessoas que são adeptas a meios alternativos de transporte, é a instalação do Bike Santos na Zona Noroeste, que é uma bandeira que o Gessé, a gente que acompanha a luta dele há muito tempo. Instalaram mais 3 pontos na Zona Noroeste. Parabéns à Prefeitura, né? Isso. O Gessé é um ativista ferrenho dessa causa. O Poder Público Municipal foi sensível aos apelos não só do Gessé, mas de todos os ciclistas que ele representa, que ele lidera. E, finalmente, os moradores da Zona Noroeste agora contam com o serviço do Bike Santos, que é uma solução ecologicamente correta, saudável, uma grande alternativa de transporte, que eu acho que é uma iniciativa que deve ser ampliada para o maior número possível de pontos da cidade. Você vê, o Augusto Capô de Casa já emagreceu 10 quilos, tá pedalando com o Gessé na ciclovia. Augusto Gessé na ciclovia todo dia, entendeu? Aí vão batendo papo sobre política e tal, já emagreceu 10 quilos pedalando, né? Exatamente, e o trânsito de Santos, essa é uma boa alternativa para melhorar o trânsito da cidade. A partir do momento que você oferece ciclovias, oferece meios da pessoa transitar com segurança e com conforto, a tendência, é lógico e evidente que isso daí passa por uma mudança de hábitos, por investimento na educação, mas a partir do momento que isso configura uma alternativa, uma boa parte das pessoas é capaz de adotar a bicicleta como meio de transporte. E, aliás, o trânsito de Santos é o problema mais democrático da cidade, porque ele afeta as pessoas das várias faixas etárias e classes econômicas, né? Seja da pessoa que anda no transporte coletivo, seja da pessoa que tem o BMW, que é o caso do Nelson Rodrigues, né? Então, é o principal problema que atinge as pessoas de uma maneira
forte. É o trânsito. É o trânsito. E cabe ao poder público, com o apoio da sociedade, encontrar soluções para melhorar o trânsito. Uma boa alternativa, agora, uma luz que se acende nesse túnel aí, foi anunciada pela CET no final da semana passada. Já tem uma pergunta aqui sobre isso. Que é em relação ao reordenamento das linhas de transporte coletivo, que é uma necessidade que se faz há muitos anos em Santos. Quem utiliza o transporte coletivo sabe muito bem de que esse modelo de linhas circulares com trajetos muito grandes, que o intervalo muito grande entre um coletivo e outro, não é o ideal para Santos. Então parece que a CET está finalizando um projeto de reordenamento das linhas de Santos, que vai permitir, inclusive, a implantação do bilhete único, que eu acho que com isso daí as pessoas vão conseguir transitar com mais agilidade na cidade, inclusive com mais conforto. Aqui tem duas perguntas distintas, continue ligando para o 3014 2341, hoje não iniciamos ainda, mas já tem o telefone na tela, 3014 2341, ligue para mandar sua sugestão, criticar o programa, elogiar o programa, elogiar a prefeitura. Sei que o programa hoje está light, ontem também foi um programa light, né? Aproveitar para falar que o Luiz Carlos Ferraz, nosso amigo, inclusive foi matéria de capa do Jornal da Aula dessa semana, o Luiz Carlos Ferraz está lançando amanhã, né, o seu livro sobre o poder do perdão, que ele fala sobre a sua caminhada de 240 quilômetros lá de Portugal para a Espanha, né, no caminho até Santiago, né, então, de Compostela. Então, o Luiz Carlos Ferraz lança o livro amanhã às 16 horas, na Casa do Trem Bélico, ali na cidade, né, é um lugar bonito até para você ir lá conhecer, quem não conhece, e às 16 horas até às 20 horas. Então vai ter um coquetelzinho, vão ter as fotos da exposição do Luiz, todos estão convidados aqui, todos os telespectadores da TV Com, amanhã às 16 horas, na Casa do Trem Bélico, o lançamento do segundo livro, né, de uma trilogia do Luiz Carlos Ferraz, jornalista e advogado, que vai lançar seu segundo livro, né, falando do poder do perdão, muito bacana, que ele fala da reflexão, do caminho ele andando no caminho, a reflexão do poder do perdão, do homem ser bom e fazer bondade na vida, tudo, mas de repente poder ter feito mais, né, e também vamos rever os amigos, o pessoal do Jornal da Aula, o Marcos Santana vai estar lá, com certeza o Nelson Rodrigues também, todo o pessoal aqui da TV Com, um abraço para o Luiz e parabéns. Sobre Exatamente. O livro, eu tive a felicidade de ganhar um livro antes. O Luiz Carlos Ferraz me fez a gentileza de me encaminhar um exemplar, eu ainda não li, mas eu já percebi que trata-se de uma obra da mais alta qualidade, a exemplo do primeiro volume dessa trilogia, na qual o Luiz Carlos ele faz mais do que um relato de viagem, ele faz na verdade, ele apresenta para o leitor uma viagem interior e convida o leitor a uma reflexão muito profunda, nesse caso, nesse segundo volume, sobre o ato de perdoar e ser perdoado, para a pessoa avaliar quais são as coisas que realmente importam na vida. E ter esse caminho, que é um caminho mágico, que eu não tive a oportunidade, eu conheço a cidade de Santiago de Compostela, mas eu não tive a oportunidade ainda, nem a oportunidade, nem o vigor que o Luiz Carlos tem para fazer essa caminhada. O primeiro livro foi 800 quilômetros. Ele ficou 29 dias andando e dormindo, e depois ele ficou mais 15 passeando pela Europa, né? Tem que cumprimentar a Sandra, a esposa dele, ele ficou 45 dias aí sozinho, administrando casa, a Leide, a cachorrinha, tudo. E o Luiz Carlos bem casado, pôde fazer essa viagem de 45 dias, onde ele e seu notebook apenas, andando, caminhando, saindo da França, chegando até a Espanha, que é um caminho número 1. Realmente... E agora ele fez o segundo, que é de Portugal para a Espanha. Eu conheço outras pessoas que também fizeram percorrer esse caminho de Santiago, e cada uma com quem eu converso revela uma nuance de como essa epopeia, essa aventura caminhando transformou. Então cada um que percorre esse caminho é transformado de uma maneira. Então por isso que as pessoas eles até inclusive eles têm uma associação de caminhantes, de peregrinos do caminho de Santiago, e cada um revela a sua própria experiência e estimula outras pessoas que façam o seu próprio percurso, a sua própria caminhada, porque isso daí vai ser revelador não só para si, como vai ajudar a transformar o círculo de pessoas com que essa pessoa convive. Então é
uma aventura, uma experiência. Eu acho que quem tiver oportunidade, eu acho que merece, vale a pena planejar e fazer essa caminhada. Certo. Chegou aqui no nosso estúdio o comentarista, também conhecido aqui da casa, ecologista, e também participa das redes sociais aí, o nosso querido Nelson Rodrigues, que se atrasou porque o único brasileiro que dirigia bem na chuva, infelizmente já morreu. Não é nenhuma crítica a você, telespectador da TV Com, que eu sei que dirige bem, que deixou de ver novela para estar aqui tentando participar da política, das políticas públicas. Mas o Ayrton Senna não está mais entre nós. E na chuva só o Ayrton Senna que dirigia bem, né? Como o Galvão Bueno falava, acelera Ayrton. E o Nelson Rodrigues, apesar de ser o Ayrton Senna, pegou um monte de cara na frente que não era Ayrton Senna e chegou tarde nos estúdios. É isso, Nelson? Choveu em Santos, o trânsito fica ruim, é isso? Boa noite a você, Filete. Sempre é um prazer renovado estar junto com você, dividindo a bancada. Ao Marcos Santana, é um prazer enorme estar podendo fazer o programa juntamente com você. Uma boa noite ao telespectador do TV Com em Debate. Olha, aconteceu um fato preponderante nessa questão que você colocou, porque a CET resolveu fazer uma modificação nas ruas. Já tem a pergunta sobre isso que nós vamos falar. No Imbaré. Então, todo o fluxo que vem da praia no sentido centro pelo Canal 4, e mais todo o fluxo do sistema binário, e mais todo o fluxo da São José estão desaguando no mesmo lugar que é atrás do Empório Dom José. Aliás, um grande abraço aí para todo mundo do Dom José, que é o pessoal que a gente conhece. Enfim, e é o caos total. Ninguém anda mais no Canal 4. Ó, Dom José, nós vamos nós vamos sair daqui do programa, vamos aí, já fizemos jabazinho, nós vamos lá comer um negocinho, já prepara aí o negócio. Não, mas é para localizar geograficamente. Eu tô brincando, né? O pessoal é gente boa, tem que ser falado mesmo, porque trabalha direitinho. Claro, um grande abraço lá pro Nelson. É apenas uma brincadeira, né? O pessoal lá que comanda o Dom José. Então, é para localizar geograficamente que ali agora são 3 fluxos de tráfego que estão impedindo que a gente ande. Então, e com chuva, então houve uma piora nisso. Então, realmente fica Nelson, difícil. Na sua opinião, você que é o morador do Imbaré, e por esse parecer seu de 30 segundos, aí deu para ver que você conhece Santos como a palma da sua mão, né? Não é como as pessoas que vêm administrar certos clubes da cidade, que não conhecem a diferença da Afonso Pena para Pedro Lessa. Não, tem gente que veio aqui para Santos administrar o Santos, que se você puser o cara no Canal 2, o cara não chega na ponta da praia, né? Mas é a tal de transparência. Então tem gente no Santos que se você puser aqui no Canal 2, deve ser o mesmo que comprou o Leandro Damião por 42 milhões para o Santos pagar com juros. Mas isso não é assunto para nós. Tem se você puser na Afonso Pena... Pergunta onde é Ana Costa, é isso? Se você puser na Timbiras lá e perguntar, e sair da Timbiras do jornal lá do Jornal e perguntar para ele pro Canal 2, ele não sabe que vai, entendeu? Então, beleza, mas o Nelson, que é um profundo conhecedor de Santos, que é morador aqui, então, você acha, logicamente tem chuva, o pessoal tá perdido com essa inovação, tudo. Eu vi que abriu ali, acho que é Benjamin Constant, abriram para Pedro Lessa, fez uma abertura, fez mais um semáforo, então, eu vi algumas modificações. Mas você acha que quando o pessoal se acostumar, essas mudanças que o engenheiro de trânsito deve ter feito, o cara que estudou, vão melhorar? Porque hoje é primeiro dia, implantação, chovendo, rua escura, ou você acha que vai piorar? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? A CT, eu acho que, eu não sei quanto tempo que eles levam para estudar um projeto, para implantar eles, isso eu não tenho certeza. Ou se eles implantam primeiro e estudam o resultado depois. Eu não tenho essa certeza. Mas acho que não, né? Estou quebrando rua e tal. Eu torço pelo melhor, né? Que a gente sofra o menos possível e vamos verificar qual vai ser o resultado dessa transformação. Hoje foi o caos. Espero que daqui para frente as coisas melhorem. Mas a Bela está falando aqui, a Bela que demorou 2 horas para vir de Cubatão para Santos hoje de manhã, que o trânsito estava infernal na entrada da cidade, né? A Bela da Vila Rica foi para Cubatão de manhã cedo, na hora de voltar, acho que a advogada foi lá ver um processo e tal, na hora de voltar ela ficou 2 horas parada na entrada de Santos, né? Mas Cubatão, Santos já sabe que é um problema que está tentando se resolver a entrada da cidade, né? Mas ela está reclamando e concorda com o Nelson que o trânsito está muito ruim. Mas, Filete, eu vejo que a questão do trânsito em Santos, exige soluções que ultrapassam os limites da engenharia de tráfego. Porque hoje o que nós vemos, nós temos uma malha viária da cidade que é a mesma há praticamente 100 anos. E nesse período aí, a frota de veículos de Santos só aumentou em proporção geométrica. Hoje praticamente todo mundo tem carro, né? É 1.4. É. De cada 1.400 moradores, 1.000 tem carro. Né? Para cada 1.4 morador tem um carro. Então, para ficar mais claro, de cada 1.400 moradores, 1.000 tem carro. Aqui então, em Santos. Aí é uma questão de matemática, de uma conta de física. 2 2
corpos não ocupam o mesmo espaço no universo. Então, para a solução começar a melhorar, vai ser preciso que o poder público lidere iniciativas de obras de infraestrutura, de modo que retirem esses carros que estão na rua, os carros, por exemplo, os carros que estão estacionados. Porque hoje, por exemplo, em várias ruas, você vai passar, a rua é de mão única, mas ela tem carros estacionados do lado direito e do lado esquerdo. Quer dizer, é um verdadeiro funil. E a tendência é isso só piorar, porque cada ano que passa, mais carros são fabricados, são adquiridos pela população, e o número de carros que circulam pelas ruas só aumenta. Então eu acho que cabe ao poder público pensar em obras viárias, e uma solução que eu acho interessante, que se experimentou em várias outras cidades, inclusive na Europa, com soluções, com resultados bem eficientes, é a construção de bolsões de estacionamento, inclusive subterrâneos. Eu acho que caberia ao poder público... Isso é uma coisa muito importante, que você vê no Gonzaga, principalmente no Gonzaga e no Boqueirão. E o Boqueirão, meu filho mora lá, e outro dia o Luiz Alca de Santana, que também já foi colunista do Jornal da Hora, hoje escreve na Tribuna, um abraço para a família Santini. O Luiz Alca de Santana falou que ele demorou 40 minutos para sair da casa dele, que é mais ou menos ali, não vou dar mas ali naquela região do Boqueirão, do Canal 4, perto da praia, né? E demorou 40 minutos, perto do supermercado Bolshoi agora ali, e demorou 40 minutos para sair do Boqueirão para ir para a cidade, para sair do Boqueirão ou para chegar, não me lembro bem. Então o Boqueirão, que era o bairro tranquilo, já não é tranquilo. Se você for 4 horas da tarde para o Boqueirão, onde o Nelsinho mora mais ou menos por ali, entre Boqueirão e Embaré, você vê que o Nelsinho teve dificuldade. Então, e no Gonzaga também, você percebe que no Gonzaga fica muita gente rodando, né? Se você tivesse o bolsão de estacionamento, com certeza a pessoa não ficava rodando, que às vezes fica rodando ali na Euclides da Cunha, volta, entra ali no shopping até achar estacionamento. Isso aí demanda, o trânsito aumenta, concorda? Então foi uma boa dica que você... Eu acho que uma alternativa interessante que a prefeitura merecia estudar é o caso de desapropriar imóveis em locais de grande concentração de veículos, como Gonzaga, o centro e outros lugares que começam já tem um grande fluxo de trânsito, por exemplo, Boqueirão, né, Pompeia, a gente se verifica em alguns períodos do dia, e realmente desapropriar um imóvel, ou ela mesma, ou passar para iniciativa privada, ou o terreno dela mesma e construir outro lugar, construir estacionamentos verticais, como existem em shopping centers, por aí, em outros lugares. No Japão tem até guincho para vender carro. E cobrar o estacionamento regulamentado e proibir o estacionamento do carro nas vias públicas, que aí eu acho que você garantiria um melhor fluxo. E paralelo a isso, aliado a isso aí, investimento pesado no transporte coletivo, porque hoje boa parte dos passageiros que se utilizam do transporte coletivo em Santos, eles o fazem em legítima defesa, porque não tem outra alternativa. Utilizam o carro particular porque não tem outra alternativa segura, confortável e eficiente. Então, a pessoa usa o carro particular porque não tem um transporte coletivo. Se não deixaria o carro na garagem, deixaria o carro na garagem. É muito mais tranquilo. Na Europa, é muito raro. A lógica é inversa. Em muitas cidades, a maior parte das cidades, a lógica é inversa. As pessoas não têm veículo particular. Elas se utilizam do transporte coletivo, o metrô, o ônibus, ou o trem. Ou usa o carro para o fim de semana. Cai para o cara para casa de campo, para passear no fim de semana. Não fica andando de carro de bobeira. Hoje aqui é o contrário. A pessoa tem um carro particular em legítima defesa, para poder transitar, porque senão ela chega atrasada nos seus compromissos. Nelson, questão da... já Ana Paula do Embaré, a gente ia começar a ler as perguntas do segundo bloco, mas já estão chegando algumas perguntas aqui no 3014 2341, e você de Santos, São Vicente, Praia Grande, que está acompanhando o programa, ou mesmo www.tvcomsantos.com para o mundo, né? Temos perguntas aqui uma vez de Belém, Curitiba, pessoal que acompanha o programa pelas redes sociais. Ana Paula do Embaré, qual a opinião de vocês em relação à mudança do sentido do trânsito nas ruas do Embaré? O que o Nelson acabou antecipando, né? E também aqui o Márcio do Boqueirão, se vocês acham que vai melhorar com essas... Mais ou menos a mesma pergunta, com essas mudanças que foram feitas no Embaré. Então, eu queria falar rapidamente sobre isso, porque eu já coloquei a problemática que está ocorrendo, as pessoas vão ter que se acostumar, os engenheiros, né? Obrigado pela pergunta, a Márcia e a Ana Paula, né? Márcio e a Ana Paula. Isso. Então, eu acho que começou hoje isso, né? Hoje está um caos, né? Está chovendo, as pessoas estavam desacostumadas aí com
com a nova direção de trânsito. Então vamos verificar nos próximos dias, até o final do mês, qual o resultado disso, né? Porque aí eu acredito que tudo tem que ser empírico, né? Experimental. Se der certo, continua. Se não der, vai ter que pensar numa outra solução, né? E aí, emendando naquilo que o Marco colocou muito bem, que ele citou 2 vezes a Europa, eu acho que tem uma série, inclusive, eu me lembro muito bem de ocasionalmente conviver com o Marco em 2012, quando eu tive a oportunidade de sair candidato a prefeito e fui muito bem tratado pelo Jornal da Orla e pelo Marco em particular, e eu faço esse cumprimento e depoimento de público por isso, por essa gentileza que eu tive lá naquele período. Manda abraço para o Edson Capetieri, aí ele fica chateado com a gente, hein? Será? Tem o Edson Capetieri, bebê, né? Edson, desculpe a falha, mas quando eu cumprimento... Bebê diabo! Quando eu cumprimento o Jornal da Orla, eu já cumprimento extensivamente, não só ele viu o programa, como o Marco, mas com toda a equipe de jornalistas do jornal. Mas me permite só um parênteses, eu acho que o tratamento que o Nelson recebeu, acho que é o tratamento que todas as pessoas recebem no Jornal da Orla, claro. Acho que todas as pessoas não merecem. O que me causa preocupação é que se ele faz essa distinção do tratamento recebido, quer dizer que em outros lugares, não só ele, mas outras pessoas não tem essa tratamento. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele gosta de citar quando é bem tratado, né? Fazer a citação de público do bom tratamento que eu tive lá no jornal, assim como de outros meios de comunicação que aqui não estão presentes, mas particularizando essa questão de 2012. Agora, eu também colocaria o seguinte, como você citou 2 vezes a Europa, os estacionamentos verticais também seria, como você também falou de desapropriação, né, nesse sentido de um possível estudo de solução de espaço para estacionamento, os estacionamentos verticais, que a gente vê projetos implantados já há muitos anos na Europa, também seriam alguma coisa a ser pensada, né? Tanto subterrâneo, como você colocou, mas também os verticais, né? Aumentar o número de estacionamentos verticais, edifícios de estacionamento, né? Para desafogar o trânsito. A questão dos ônibus intermunicipais que utilizam os canais, né, as avenidas dos canais de Santos, poderia ser pensado também em outras alternativas, como 2 em particular. A eliminação do estacionamento, como várias partes das avenidas de canais já são segregadas ao lado do ponto do ônibus, né? Mas eu acho que tinha que segregar toda a avenida, tá? Para você ter um fluxo do lado esquerdo maior, e os ônibus intermunicipais poderiam ser ônibus, como a cidade toda clama aqui, mas também os intermunicipais, ônibus menores, né? E a cidade clama por maior quantidade de ônibus menores, né? Com ar-condicionado, etc., porque a nossa região exige, né? Então nós estamos necessitando de uma qualificação melhor do transporte público para que o trabalhador deixe o seu carro em casa, utilize o transporte público e use no lazer, ou numas compras, no final de semana, etc. Eu acho que com medidas como essa, a gente consegue dinamizar o trânsito, porque o que ocorre? Um ônibus do tamanho daqueles dos intermunicipais, eles ocupam o leito carroçável e você não consegue ultrapassar porque tem o estacionamento à esquerda do canal, né? E à direita tem as residências. Então você faz uma fila enorme no canal e você não consegue ter fluxo de trânsito. Então algumas medidas poderiam ser tomadas nesse sentido. Eu acho que tudo isso é estudo, né? Tudo isso pode ser estudado, mas eu acredito que com algumas medidas pontuais vai melhorar muito. Bom, temos várias perguntas sobre trânsito aqui, né? Muitas perguntas. Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, um abraço para o Uriel, um grande Uriel, qualquer dia vai estar aqui na bancada também. Ele sai sempre no painel regional lá junto com o Marco Santana. Um abraço também para o nosso amigo Boturão também, nossa co-irmã Santa Cecília, né? Aqui não tem problema, não temos rabo preso com ninguém, também não escondemos o nome, Jornal AB, tem que falar de Jornal Boqueirão, falamos, Jornal Pompeia, falamos, Somos Jornal todos parceiros, né? Todos parceiros. Aqui não, porque sai no jornal, a gente aqui cita, sai na tribuna, sai no metro, não tem problema, entendeu? É uma coisa democrática, né? Muriel do Campo Grande, como vocês encaram o drama que os santistas sofrem em relação ao caos do trânsito, né? Então, Uriel Vilas Boas, aqui falando sobre o trânsito também. Acho que tem o Flávio da Ponta da Praia. A CT tenta, mas o trânsito é difícil de resolver. Como o Marcos Santana falou, a cidade não cresceu e os carros aumentaram. É o Flávio da Ponta da Praia.
O Manuel da Aparecida, o único recurso para melhorar o trânsito é tirar os carros que ficam estacionados nos canais e nas avenidas e construir os viadutos. É que o Nelson Rodrigues falou e já tinha, ao mesmo tempo, chegou a pergunta, então com certeza o Manuel, um abraço para o Manuel da Aparecida, dando uma solução muito boa aqui, assim como o Uriel também preocupado com o trânsito, né? Então o Manuel aí falando de colocar os canais aí com estacionamentos e tal, né? A nível do Gonzaga, o programa está ótimo, dinâmico e divertido. Quero participar do sorteio amanhã. Então deixa eu comentar sobre o sorteio aqui. Ontem o Luiz Carlos Ferraz veio aqui, vai lançar o seu segundo livro, né? Sobre suas andanças no caminho de Santiago de Compostela, até o caminho de Santiago, no caminho, né? Que ele sai de Portugal e vai até a Espanha, onde ele faz essa percurso de 240 quilômetros, com montanhas, tudo isso ele conta, que teve chuva e tal. E é o Poder do Perdão, que é onde ele faz as reflexões, tudo. E o primeiro livro, eu sorteei o ano passado aqui, o primeiro livro eu sorteei ano passado e o Paulo Sérgio ganhou um livro. E eu falei que na quarta-feira, todos que participaram na segunda-feira com perguntas, e na quarta-feira, amanhã, iriam ser contemplados com um sorteio de 2 livros, que é o Sentido do Perdão, né? É o segundo livro de uma trilogia, ou seja, vão ser 3 livros, esse é o segundo livro. E é um livro muito bacana, ele fala que no primeiro livro para o segundo ele mudou muito, que até uma rocha muda de lugar, então por que ele não podia mudar, que a gente é um ser mutante, é um livro muito bacana. E eu tive a oportunidade, assim como o jornalista Marcos Santana, de ser presenteado uma semana antes, que eu também estou patrocinando o evento, então eu já dei uma lida no livro e tal. E o Paulo Sérgio escreve, em abril de 2013 eu fui agraciado no sorteio do canal 11 da TV Com, que graças a Deus não mudou de número, né? Ganhei 2 livros, um do Manuel Gonzalez, o nosso apresentador aqui também, um abraço para o Manuel Gonzalez, que não pôde estar hoje aqui, e também do jornalista Luiz Carlos Ferraz, Pedras do Caminho. Amanhã, dia 16, ele vai mostrar o segundo livro, e eu quero ser sorteado de novo. Então amanhã já vou incluir os telespectadores de hoje, os de segunda-feira que participaram do programa, ontem foram 21 participações, hoje já estamos com 12, alguns são dos 2 dias, mas vão concorrer, quem mandou 2 perguntas vai concorrer com 2 papeizinhos normais, que eu vou colocar tudo junto, e amanhã eu vou sortear 2 livros, que eu vou às 4 horas lá, então um abraço no Luiz Carlos Ferraz, e já vou pegar os 2 livros, 3, né? Um que ele vai mandar para a Maíra de presente, que ele prometeu, e 2 que nós vamos sortear aqui. Então, Paulo Sérgio, um abraço, e você também vai concorrer ao sorteio, quem sabe você é uma bola cheia aí, consegue acertar de novo e ganha o seu livro. Você me permite uma parte? Lógico, Nelson. O comentarista do programa vai participar desse sorteio ou é só para o público? Não, você, Nelson, não pode participar, que pela regra é clara, né, Nelson? A regra é clara. Você trabalha aqui no programa, pô, pode ter, né? A Maíra mostrou seus bonitos olhos veio aqui, e o nosso querido Luiz Carlos falou que vai mandar um para ela. De repente, você como comentarista, eu posso pedir um para você. Não, eu vou deixar esse privilégio para a Maíra. Eu posso pedir um para você lá e com certeza ele vai mandar, assim como ele mandou para o Marcos Santana, que você é um formador de opinião. Só que você participando aqui pode parecer marmelada, né? Não, claro. Então eu falei brincando, né? Na verdade. Não, eu sei, mas eu vou pedir um para ele e com certeza ele te envia o livro, tá, Nelson? Vamos chegar a um breve intervalo aqui. Já voltamos com mais perguntas, continue ligando aí, é muito rápido. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos.
Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta no TV Com Debate nessa terça-feira, dia 15 de abril. O programa esse que é diário de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com representação às 2h30 da manhã. E também reprise no sábado e domingo, às 2h30 da manhã, para Santos, São Vicente e Praia Grande. E também pelo www.tvcomsantos.com, em tempo real, às 7 da noite ou às 2h30 da manhã, para todo mundo. Continue ligando para 3014-2341. Hoje estou aqui com o comentarista Nelson Rodrigues, o ecologista, e também com o jornalista e editor do Jornal da Orla, o jornal bissemanal, um jornal aí de grande tiragem na Baixada Santista, Marcos Santana. O Jaime do Campo Grande gostaria que meu amigo Nelson falasse do problema que está acontecendo na Petrobras. Um abraço para o Jaime. A empresa faz um censo que houve um problema com os funcionários que foram demitidos e as pesquisas não foram divulgadas. Os que acham disso, né? Então, ele está dizendo que a empresa que faz o censo, a empresa acha que houve um problema com funcionários que foram demitidos, e as pesquisas... Não, mas essa daí é censo, funcionários demitidos, é do IBGE. Aí eu acho que são duas perguntas. Vamos... É duas numa só. Gostaria que o Nelson falasse sobre o problema que está acontecendo na Petrobras. E aí depois, na empresa que fez o censo, desculpa, aí está certo, obrigado pela correção. Na empresa que fez, eu pensei que era a mesma coisa. Na empresa que fez o censo, houve um problema de funcionários que foram demitidos, né? Que fez aquele problema errado e tal. As pesquisas não foram divulgadas. O que vocês acham disso? Então vamos começar pela Petrobras, né? Aí você fala, o Nelson, depois o Marcos fala. Depois nós voltamos aqui na pergunta do Jaime. Um abraço para o Jaime, desculpe aí o erro de interpretação inicial e nós comentamos sobre o censo aí. Olha, Jaime, obrigado pela pergunta. Eu começaria a falar da Petrobras pelo último pronunciamento da presidente da República, que disse que muita gente, falou pelos meios de comunicação, televisivo principalmente, muita gente fica criticando a Petrobras de uma forma oportunista, que na verdade a empresa vai muito bem, né? E que ela entende que isso sejam pronunciamentos políticos que nada tem a ver com a gestão da empresa e a condução dela no país. Ora, nós já tivemos um episódio anterior a esses últimos que a gente tem acompanhado, que foi aquela questão da contabilidade da empresa, né? Onde houve uma denúncia
da chamada maquiagem da contabilidade, onde ela apresentava resultados que não eram exatamente aquilo que o Conselho tinha colocado como informação precisa sobre as condições da empresa. Tanto é que a Petrobras, ao longo do tempo, e aí não é uma especulação, isso está na Bolsa, né? Basta acompanhar a Bolsa de Valores e você vê que vem ao longo do tempo uma queda no valor das ações da Petrobras, né? E, de toda forma, nós não podemos esquecer que a Petrobras continua importando petróleo, porque ela não tem dentro do Brasil uma planta industrial capaz de atender a demanda de consumo de petróleo no país, principalmente por veículos, diesel, gasolina e etc., né? Então, como ela não tem essa condição de atender todo o país, ela é obrigada a importar e importa em dólar, né? Além disso, pelo que se tem visto aí pelos meios de comunicação de maneira geral, que tem sido apresentado pela imprensa, os dados que têm sido apresentados, a empresa não vai muito bem das pernas, né? Então isso é público e notório. Mas também, né, Nelson? Não existe... 50 milhões uma refinaria, compra por 1,3 milhão, não dá para ficar bem, né? Então, quebra, né? Então, existe uma série de coisas que eu comprando mal, né? Eu até estenderia, Marco, para a gente analisar de uma maneira mais genérica essa questão. Quer dizer, eu não consigo admitir, porque eu acho que numa democracia, num país saudável, nós não podemos fazer determinadas coisas na gestão pública sem autorização do Congresso Nacional, na minha humilde opinião, né? Então, comprar lá em Pasadena uma usina, construir um porto em Cuba, dívidas de países perdoar dívidas do continente africano foram perdoadas para que empresas pudessem voltar a desenvolver serviços e obras no continente que talvez... Com financiamento do BNDES? Tudo com financiamento do meu, do seu, do dele, de todo o público e de todo o país que paga os seus impostos. Para fora do país, né? O povo quer isso? Então, veja bem, fazer política dessa forma, Marcos, Filete, telespectador, fazer uma gestão pública usando dinheiro público para fazer obras no exterior, sem autorização, no meu modo de entender, isso, na minha humilde opinião, é uma forma ilegal de trabalhar com o dinheiro público dos impostos do cidadão brasileiro. Então, eu até estendi um pouco mais a questão da Petrobras, porque é um contexto geral que me traz muita preocupação como cidadão brasileiro, né? A questão da gestão pública, com as empresas públicas e aquilo que está se fazendo com o dinheiro do BNDES, que é o dinheiro do trabalhador. Marcos Santana, depois da explanação aí do Nelson, perfeita, aí falando tudo, né? Realmente, que ele falou, coisa internacional, comprar usina, fazer porto com o nosso dinheiro, tinha que passar pelo Congresso, que são nossos representantes. Bem ou mal, eles estão lá para representar a gente. Agora, dinheiro do Brasil para outro país, por alguém que assina, um diretor, um superintendente e tal, eu acho que os funcionários da Petrobras são muito bons, né? O problema é que põe gente de fora para gerir a empresa, é complicado. É como o Nelson tem uma empresa de ecologia, o Jornal da Ola põe um cara que não é jornalista para gerir lá, um político para gerir o Jornal da Ola. Aí complica, essas coisas que complicam. Geralmente são os políticos, não todos, que complicam as coisas que vão bem, né? Eu acho que o que acontece na Petrobras hoje é reflexo de uma falta de atenção, de carinho que a sociedade brasileira tem de um modo geral com relação à Petrobras. É a principal empresa do país, mais importante do que simplesmente gerar divisas, ela gera desenvolvimento, ela passa pela Petrobras o futuro do país em termos de pesquisa, em termos de incentivo a projetos sociais, projetos ambientais, projetos culturais. Quer dizer, a Petrobras está entrelaçada com a vida do brasileiro. Então eu acho preocupante, primeiro, essas denúncias de corrupção que envolvem, não são novidades agora desse atual governo, mas as denúncias de corrupção, de tráfico de influência, de loteamento político, não é uma novidade agora. Isso aí sempre permeou a vida da Petrobras. Então eu acho que falta se criar mecanismos mais eficientes de controle, de fiscalização, do gerenciamento da Petrobras, né? Esse é um ponto. O outro ponto que me preocupa bastante
é que, como o Nelson lembra muito bem, o valor da empresa vem caindo ano a ano, balanço, exercício fiscal, através do exercício fiscal. E isso aí, como tem consequência direta, a perda da capacidade de investimento da Petrobras. O Brasil descobriu uma grande reserva de hidrocarbonetos, que é o tal do pré-sal, que o presidente Lula falou que é a redenção econômica do país, né? Agora o petróleo é nosso, só que as reservas estão lá, mas o Brasil se encontra agora, o Brasil enquanto nação, não apenas a Petrobras ou o governo federal, o Brasil se encontra num dilema de que não tem os recursos necessários para fazer a prospecção desse petróleo e também não tem a tecnologia necessária. Precisa inventar a tecnologia para conseguir descobrir, para conseguir explorar essas reservas. Senão essas reservas vão continuar lá, apenas em potência, ali, sem o país conseguir explorar e obter os dividendos que essas reservas vão ter para financiar a educação, para melhorar a saúde e assim por diante. E outra coisa que me preocupa bastante é a interferência política no destino da Petrobras, principalmente no que se refere ao preço da gasolina. Pois qual que é o milagre que o combustível sobe em todos os outros países do mundo, o preço é tarifado a nível global, e apenas o Brasil que esse repasse não é feito para o Brasil. Vai chegar uma hora que essa bolha vai estourar. Logicamente, ninguém quer que se aumente preços, mas esse represamento artificial dos custos do combustível vai ter um efeito nefasto. Mas é para segurar a inflação, né? É para segurar a inflação. Pois é, então, segura a inflação, na verdade, segura a inflação nos índices, mas quem faz compra no supermercado sabe muito bem que os preços variam mês a mês. Mas se aumentar a gasolina vai piorar ainda, né? Então, mas eu acho que cabe ao governo não apenas fazer esse congelamento artificial, mas fazer adequações à política econômica para conter a inflação. O que acontece? A inflação é causada com o quê? O governo, apesar de arrecadar cada vez mais, gasta muito mais do que arrecada. Então, para corrigir isso daí, faz esse controle absurdo da inflação, que é um controle artificial. Então, acho que foi uma resposta prolongada aí dos comentaristas, que foi muito bom. Né? Realmente, a Petrobras, a gente é uma empresa nossa que a gente deve amar, mas realmente esses gestores da Petrobras aí, como nós falamos, comprando Passadina por 20 vezes o valor, projetando, construindo portos aí, governo federal, nós com o Porto de Santos aqui sucateado, né? Com alguns problemas, mesmo a prefeitura dando em cima, o governo do estado não resolvendo e a gente pagando para fazer porto em Cuba, né? É uma questão. Será que a população quer? Nossos representantes no Congresso, será que eles assinariam isso? Então fica muito simples uma pessoa que é nomeada, às vezes assinar, 2, 3 pessoas assinarem isso, emprestar 2 bilhões para Cuba. Realmente, eu sei que eles estão precisando lá, a gente respeita a Cuba e tal, mas realmente é complicado. O Constantino Jabaquara, parabéns ao Nelson, que foi muito feliz em seu comentário. Não me conformo com a roubalheira nesse país. Espero que o ministro João Barbosa seja presidente desse país um dia. Então o Constantino desabafou aí, achando que roubalheira é muito grande no país. Eu só queria chamar a atenção para... o Jaime fez uma pergunta dividida em 2 partes. Mas né? Como tem muitas perguntas e a resposta se alongou, eu ia perguntar, porque deve se alongar essa aqui também, pode ser que a gente não consiga responder as outras, né? Ok. Por isso que eu segurei um pouco a pergunta e nós vamos responder, porque eu estou preocupado com as outras, né? Não, era para finalizar, mas se quiser falar do centro, finalizar a pergunta do Jaime, só que tem outro, vamos para... Então pode concluir, dar o seu comentário sobre o Constantino, que ele deu parabéns para você. Ele quer o Joaquim Barbosa, o grande Joaquim Barbosa, o super-homem, que está resolvendo todo mundo, o super-homem, que está tentando pôr todo mundo na cadeia, né? Quem roubou a população, tudo. Mas realmente é complicado, a política é complicada, né, Nelson? Como é o nome dele? O Constantino Jabaquara, um abraço para ele. Bom, eu agradeço ao Constantino pelas palavras, né? E realmente a população, né, Marco, Filete, Constantino e telespectador de uma forma geral, nós já chegamos num estado de saturação, né? Nós somos bombardeados diariamente por tanta corrupção, tanta coisa nefasta que tem nesse país, e realmente a gente precisa varrer toda essa sujeira, né, mas não para debaixo do tapete, mas sim para o lixo, né? E não para o lixo limpo para não contaminar, mas a gente precisa realmente repensar o Brasil, os valores
que estão realmente alterados. Esses valores da família, os valores de um país que no passado era chamado o país do futuro, e hoje no futuro a gente está vendo coisas que a gente não gostaria de passar para os filhos nossos e para os netos, né? Então a gente precisa realmente repensar esse país. Acho que os homens de bem desse país precisam tomar assento nos locais públicos, né? Nas câmaras, no Congresso, no Senado, porque se os homens de bem não tomar assento nisso, o país não vai ter jeito. Então, não adianta dizer que política é isso, é uma coisa que eu não vou me participar. Não, não. O homem, o ser humano é um ser político. E os homens de bem têm uma responsabilidade pública de tomar assento nessas cadeiras. Porque senão a gente não vai mudar o país. A Rita de Cássia gosta de ver o programa, que tem bons comentaristas e bom apresentador. Não tem rabo preso com ninguém. E também falam as verdades. O Brasil é o país da Copa. A Copa vai sair, mas aeroportos ruins, estradas ruins, povo sem dinheiro. O que vocês acham da Copa? Então, começar pelo Marcos Santana. Ela elogiou a Rita de Cássia do Marapé, elogiou você, o Nelson. Muito obrigado pelo elogio para mim também, que a gente não é merecedor, mas estamos se esforçando aqui. E também falou que nós não temos rabo preso, a gente acabou de falar isso agora, que falamos de todas as emissoras aqui, de todo mundo, dos nossos apresentadores co-irmãos, das TVs, dos jornais, tudo. E também ela pergunta da Copa, que ela acha que a Copa sai, que os estádios vão ficar prontos, mas acho que o entorno, né, aeroportos, que estão tudo meio com problemas aí. Além da roubalheira, segundo a Rita de Cássia do Marapé. A preparação para a Copa é um reflexo, é um retrato fiel do que é o Brasil, que é a completa falta de planejamento. A gente não ficou sabendo que ia ter uma Copa do Mundo aqui nas principais cidades do país 6 meses atrás. Ficamos sabendo com uma certa antecedência. Quer dizer, tivemos tempo para planejar as obras necessárias, não só a construção de estádios, mas toda a infraestrutura. Seriam obras que seriam feitas para a Copa e permaneceriam para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, né, dos moradores, os aeroportos, ou melhorar o trânsito nas cidades, né, assim por diante. Não se verificou, se verificou o contrário. É o reflexo do país que mostra a nossa incapacidade de planejar o nosso futuro e ser permeado com denúncias de corrupção. Um projeto que inicialmente estava previsto para sair por 500 milhões e vai sair 1,5 bilhão. Eu, antes de comentar o Nelson, você dar uma palhinha aqui para passar para o Nelson, eu acho o seguinte: a Copa do Mundo, quando o Lula trouxe a Copa do Brasil, a gente pensou que trazer benefício para a população. Benefício o quê? Mobilidade urbana, metrô, VLT, aeroportos, que iam ficar para a população. Que você construiu o estádio na Amazônia, com todo o respeito ao povo amazonense, que é um povo bom, um povo sadio, mas para jogar remo, Paysandu, é complicado, não vai ter esses 40 mil pessoas. Então o estádio vai ficar para cocô de pombo, né? A verdade é essa. Então não tem como fazer. Lógico, espero que façam escolas lá dentro, que possam fazer apresentações lá de aquele carnaval deles lá, tudo, alguma coisa que a gente possa usar. Mas realmente é muito dinheiro gasto. Mas a única coisa que me conforta um pouquinho, fico preocupado com essas coisas de fazer passeata na Copa. A gente tem que mostrar o melhor para o mundo. Não adianta mostrar o pior para o mundo, que aí nem no turismo nós vamos captar. Mas eu fico preocupado, né, só com uma coisa. Eu fico preocupado com toda essa infraestrutura que nós não temos, aeroportos e tal. Mas eu fui para a Argentina, que também está vendo uma crise pior que a gente, com 30% de inflação, bem pior que o Brasil. Encontrei com o inglês lá que estava fazendo estudo lá quando eu fui com a Bayer. Ele falou: olha, a única coisa que o Brasil tem vantagem é que o Brasil é um país bonito, com pessoas bonitas, com pessoas assim que são bem-humoradas, tal, que é um país tal. E que quando o inglês, quando o espanhol, quando o americano, quando o canadense, países do primeiro mundo, vem para o Brasil, eles já sabem. É como você, se você for lá para, vamos dizer, um país africano pobre. Você já sabe que o aeroporto vai ser meia boca, e você vai chegar lá, vai ver muitas pessoas pedindo na rua e tal. Não estou falando de Joanesburgo, mas você sai de Joanesburgo lá, uns 50 quilômetros, já vem muita pobreza na África. Então, quando você vai para a África, você não espera ver riquezas dos sheiks da Arábia. Você espera ver o quê? Você espera ver um pouco de pobreza também.
Então, o americano que vem para cá, ele já está com uma, vamos dizer assim, ele espera e fala, puxa, será o que o Brasil vai fazer para a Copa? Será que vai ser os Jogos de Inverno da Rússia, que foram maravilhosos? Eles já esperam um pouquinho, mas é no Brasil e tal. Então, o cara vem um pouquinho no humor, ele já sabe que aqui demora, é mulher bonita, carnaval, samba e tal. Ele já não espera muita coisa, essa é a sorte do Brasil. Porque se o povo... é uma Copa na Alemanha, que foi quase perfeita. Se o cara vem pensando que é uma Alemanha, o cara vai ter uma decepção. É que o cara já sabe que é no Brasil, fala, pô, no Brasil, a coisa, aquele negócio, o cara já sabe que não é que não vai ser aquela coisa. Mas é uma pena, porque nós não vamos deixar muita coisa à população. A gente podia deixar metrô, aeroportos, monorail, muita coisa que não terminou e gastamos muito dinheiro público. Essa é a grande pena, o grande legado que não vai ficar para o Brasil, não é isso, Nelson? Eu acho que o Marcos Santana e você, Filete, já colocaram basicamente todas as questões relativas a esse assunto. Eu só queria acrescentar, endossando o que vocês falaram, a questão do legado, né? O legado é o que é importante. Quando um país se propõe a participar de um evento internacional, seja uma Copa, uma Olimpíada, é um investimento para deixar um legado, quer dizer, o resultado do que você investiu para o povo, né? E durante o evento arrecadar dinheiro também em benefício do próprio país. Agora, como já foi falado no início do primeiro bloco, planejamento não é o forte do brasileiro. Então eu discordo muito dessa postura, que parece aquela postura do novo rico, que quer colocar uma imagem, mas não tem consistência para poder manter aquela imagem, né? É isso que passa. Porque, veja bem, para o bom entendedor, não importa se ele é espanhol, português, francês, ele enxerga isso. Ele pode entender que tem dificuldades, que não é igual, tal, mas ele enxerga o que funciona e o que não funciona, né? Isso todo mundo enxerga em qualquer lugar do mundo. Então, se um país se arroga na condição de fazer um evento internacional, ele assume um compromisso internacional. E ao assumir esse compromisso, ele demonstra para o mundo se ele tem competência ou não tem para fazer dentro dos prazos estabelecidos, ou seja, as regras que todos os países do mundo atendem dentro desse compromisso. Então, já que não consegue atender as regras desse compromisso internacional, que todos seguem indistintamente, nós acabamos demonstrando também que não temos a responsabilidade no cumprimento das metas estabelecidas pelas regras internacionais. Então, isso é ruim para a imagem do país, é ruim para os profissionais que trabalham no país. E mais ainda, todas as obras superfaturadas que foram elencadas pela imprensa do país inteiro é outro fator contrário à imagem do país. Para muita gente isso não é importante, mas eu acho que a imagem do país é fundamental, porque é o nosso povo que está sendo colocado, debruçado para o mundo através dos acontecimentos, fatos e obras num evento internacional. Então, precisa ter moral para fazer as coisas, precisa ter competência, né, e fazer as coisas com seriedade. E a imagem do país é muito importante. O Ricardo da Ponta Praia, o Nelson e o Marcos Santana falaram tudo. A CT tenta, mas não consegue arrumar. A cidade não cresce, aumenta o número de carros. Mas aqui, a Flaviane, a Companhia de Engarrafamento de Trânsito, a CT, não planeja nada. E eu acho que faz tudo que o Nelson falou. Faz tudo e testa primeiro antes de fazer isso tudo. Então a Flaviane aqui está chamando a CT, é a primeira crítica que nós temos hoje à Prefeitura, de Companhia de Engarrafamento de Trânsito. Companhia de Engarrafamento de Trânsito, a Flaviane, diz que é como o Nelson falou, eles no estudo põem na prática, quebram tudo e fazem. Já tivemos aqui o Flávio, que está ponderando a CT, também chamaram um dia o Fifi, aqui nosso Antônio Carlos, para vir se explicar realmente a companhia, a Prodesan e a CT são os lugares mais difíceis de trabalhar, né? Porque realmente é um problema difícil o trânsito numa cidade que é uma ilha, né? Olha, Filete, só uma pequena observação, a nossa espectadora está... Flaviane, Flaviane Companhia de Engarrafamento tem de Trânsito. razão, porque eu acho que ainda falta qualificação para muitos agentes da CT, que você percebe que uma parte deles está despreparada para não só
monitorar o trânsito, mas também o atendimento ao cidadão. E o Jornal da Hora tá bravo, hein? Alguns são o Jornal da Hora tá bravo com a prefeitura porque mandou arrumar a calçada lá do nosso querido Edson Carpentieri, e o Edson foi lá e filmou, e foi na Costa, pegou a pé do cinema, a empresa ocupando a rua, fazendo muito, falou, poxa, tudo bem, eu tenho que arrumar a calçadinha do Jornal da Hora, mas olha aqui, a empresa multinacional construindo e vocês não estão falando nada, né? O Edson ficou bravo, segura que o Edson é bravo, hein? 2 pesos e 2 medidas, né? E agora, só para concluir o raciocínio com relação à CET, eu reforço, eu acho que a CET precisa investir mais na qualificação dos seus profissionais, principalmente alguns ligados ao atendimento direto ao público, ao contato direto com os motoristas e pedestres e ciclistas, mas eu acho que também que os motoristas de Santos têm a sua parcela de responsabilidade no trânsito de Santos. Que eu acho que falta muito... Fila dupla escola, para em qualquer lugar. Ele tem muitos direitos e poucos deveres. Você percebe que muitos motoristas eles são imprudentes, para usar uma palavra bem popular, são muito folgados no trânsito. Eu acho que falta, então, para o trânsito melhorar, cada motorista, cada ciclista, cada pedestre, dá a sua parcela de contribuição. Já estamos chegando ao final do programa. Cosme, parabéns pelo programa e para os seus apresentadores, por ter a dignidade de ler as perguntas dos telespectadores e pela seriedade. Então, obrigado aqui, eu em nome do Manuel e do Conde, agradeço também. A Mayara quer ter um telefone também muito legal. Então o Cosme está elogiando o programa. E o Cosme está fazendo uma outra pergunta aqui. Uma hipótese. Eu sou chefe administrativo do PS da Zona Noroeste. Meu horário de entrada é 8 horas. Mas como chefe, gosto de chegar entre 10 e meio-dia. Para me dar bem com médicos, eu arrumo horários de plantão, favorecendo médicos. Quando o prefeito vai ao PS, eu chego cedo, faço café da manhã e engano o prefeito. O que vocês acham disso? Cosme, aqui como você não disse o nome, mas realmente é complicado. O Fausto Figueira foi no programa do Paulo Schiff outro dia e falou que o maior problema é que ficam... Fausto Figueira, hein? Eu tenho a cópia, tá? Ele falou que são 4 médicos do plantão. 2 vão das 8 à meia-noite, um vai da meia-noite às 4 e outro das 4 às 8. Foi o que o Fausto Figueira, que é médico, já foi deputado, já trabalhou na Codesp, agora vai ser assessor do Chioro, né? Comentou, eu sempre defendi os médicos porque atender 70 pessoas numa noite é difícil, tá? Isso é pro plantonista, eu sempre defendi aqui. Aí o cara erra num, acerta com 69, tudo bem. Agora, realmente, se o Fausto Figueira, que vai trabalhar com o nosso ministro santista Arthur Chioro, né, me fala que faz 4, vai 2, vai 1, e fala no Jornal da Litoral, que é um jornal de grande público da Rádio Rock, do Cláudio Mussi, a gente tem que ficar preocupado mesmo, porque se tem 4 para trabalhar, só vai um de cada vez, é complicado, né? Então, Nelson, chegamos ao final do programa. A pergunta do Jaime do Censo é uma pergunta meio extensa também, a gente achou justo, vamos passar para quarta-feira, ou no outro dia a gente comenta isso, porque já a pergunta dele da Petrobras foi uma pergunta muito inteligente e grande, então a gente não conseguiria fazer 2 perguntas e ia deixar o Cosme e outras pessoas sem poder responder, né? Uhum. E o Cosme... O Cosme está comentando aqui, que nós estamos sem tempo, ele está comentando aqui sobre o médico que não vai trabalhar, essas coisas. A questão é simples, existe o Estatuto do Funcionalismo Público, municipal, estadual e federal. Então, acho que a administração tem que aplicar o estatuto no funcionário, porque horário é para ser cumprido. Tá? O cidadão santista paga os seus impostos e os funcionários prestam serviço. É simples assim, é cada um cumprindo a sua parte. Marcos, eu acho que cabe à população colaborar nessa fiscalização e os outros demais funcionários também exigir que o cumprimento dessa jornada de trabalho seja feita, né? Olá, prefeito Paulo, aí tivemos elogios aqui, mas teve essa crítica, pede o pessoal da saúde dar uma olhada lá, se está acontecendo isso mesmo, porque é o seu governo que tem muitos elogios, mas também tem críticas, como todo governo, que está em jogo. Então não deixa o médico abusar, porque vai tudo para sua conta. Então a gente quer que você faça um bom governo, fiscalize isso aí. Boa noite, estamos chegando ao final do programa, fique com Deus, vamos com Deus e continue com a extensa programação da TV Com. Muito obrigado.